Então levante as mãos para cá, por favor. Senhor, teu servo, teu ungido, que tu tens trazido a este lugar nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Senhor, eu sei que ele está muito cansado. Ele veio praticamente da vigília para cá, mas ele veio por amor à tua obra. Recompensa o teu servo. Se tivesse alguma coisa no seu corpo que não esteja em conformidade com a sua saúde, entra com providência agora, cura o teu servo, restabelece as suas forças diárias para ele cumprir o propósito que tu tens em sua vida. Senhor, usa o teu servo poderosamente para conosco nesta manhã. Nós queremos sair daqui tocados, compungidos pelo teu amor e pela tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. A graça e a paz do Senhor. Graças a Deus por esse dia, esta manhã. Obrigado de Deus conosco, o privilégio de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais de Deus, investir em relacionamento, que é imprescindível, e receber dele a liberação do seu milagre e do seu socorro sobre a nossa vida. Estou feliz em rever o pastor Romel. Deus abençoe sua distinta esposa. Nós nos conhecemos desde que eu era adolescente. Ele já era mais ou menos. Nós nos conhecemos desde 1997, 8, né? Mais ou menos isso. Já faz bastante tempo. E na época Romel morava no Jogo, eu morava em Várzea do Poço, né? E Deus nos proporcionou que esta amizade, comunhão e fraternidade e aliança não apenas se estabelecesse, mas se consolidasse. Então a Ele gratidão, honra e louvor. Os demais pastores, Deus abençoe, em nome de Jesus. Na verdade eu venho há meses muito intenso, muito trabalho, muitas demandas. E essa semana, de modo particular, meu filho se casa amanhã. Então, você dá para imaginar como está, né? A situação, a casa cheia de gente. Tem uns amigos dele que fizeram seminário nos Estados Unidos e que resolveram vir para o casamento. Então, minha casa virou assim uma colônia de alunos, de estudantes. Mas graças a Deus, essa madrugada eu havia marcado com alguns pastores que tiraríamos um tempo de oração no monte, nos recolhemos após o culto para orar, e o projeto é hoje novamente, porque hoje vai mais cedo, não tem que ficar após o culto. Hoje nós vamos às 19 horas para ficar até um pouco mais tarde orando e buscando de Deus a bênção sobre a sua igreja em 2019. E aí, aproveitando o ensejo, eu quero desejar que o seu ano seja um ano de restauração, de restituição e de renovo. Ano de restauração, de restituição e de renovo, em nome de Jesus. Amém? Terminada a ministração, eu retorno, porque, repito, minha presença é necessária. Mas abra comigo a sua Bíblia. Nós temos lá na nossa igreja um projeto da Secretaria da Família, que o nome do projeto é Todos na Arca. Projeto Todos na Arca. E aí vi aqui a temática, né, do encontro de famílias, e coincide com esta perspectiva que a gente trabalha lá, no intuito de pais trazerem os filhos, cônjuges trazerem os cônjuges, filhos trazerem os pais, para que toda a família seja agregada na casa de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem vindo muito ao meu coração nos últimos dias. Jó, capítulo de número 1. Eu não vou demorar muito, prometo que vou ser assim bem objetivo, mas eu quero tratar da situação da casa de Jó. Claro que se eu fosse dar um tema a essa reflexão esta manhã, e não vou, mas se você quiser anotar e tematizar, eu colocaria: avivamento começa em casa. Avivamento começa em casa. Aí a gente vai ler o capítulo 1 de Jó, do versículo 1
até o versículo 5, e nós vamos dar vamos discorrer um pouquinho em todo o livro de Jó e concluir no capítulo 42 com o momento que Deus entra na situação de Jó e traz restauração. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Dá para dizer amém? Amém. Coloca assim a mão no peito e diga comigo assim: Senhor, restaura na minha casa o sacerdócio. Amém. Podem sentar aqui. Irmãos amados, Jó é um personagem tão conhecido na Bíblia quanto desconhecido. Digo desconhecido porque boa parte das pessoas pensam em Jó, do ponto de vista cronológico, já no cenário dos Salmos, uma vez que logo em seguida vem os Salmos. E cronologicamente Jó está bem longe do período dos salmistas. Jó viveu lá no período que coincide com o finalzinho do livro do Gênesis. Como se sabe disso? Analisando as citações que a Bíblia faz dos amigos de Jó, por exemplo, nós vamos perceber que Elifaz ou Elifas configura na lista dos netos de Isaac. Era neto de Isaac, da descendência de Esaú. Bildade aparece como um dos descendentes do casamento de Abraão com Quetura, quando Abraão se casa com Quetura após a morte de Sara. Então Jó viveu lá naquele período final do livro do Gênesis. Um outro aspecto importante também de pensar sobre Jó: segundo estudiosos, Jó era um homem extremamente influente na sua região. Ele é mais do que o homem mais rico do Oriente. Ao que tudo indica, Jó era um líder, um governador do seu povo, ou príncipe do seu povo. Numa linguagem moderna oriental, Jó era uma espécie de sheik entre os seus irmãos. Portanto, mais do que rico, Jó era estadista, era juiz e era governador do seu povo no seu tempo. A descrição que a Bíblia faz dele é de um homem íntegro, temente a Deus e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É bom lembrar que a palavra íntegro aqui não está falando de integridade, está falando de integralidade. Ou seja, se a Bíblia estivesse falando que Jó é um homem íntegro, de integridade e reto, haveria uma redundância, porque o reto já é íntegro, caso contrário não seria reto. Então íntegro aqui é integralidade, estamos falando de um homem completo, de um homem que todas as coisas da sua vida funcionam e tudo está no seu lugar. Sabe quando o cara para e diz assim: não tem do que reclamar, está tudo muito bem e não precisa melhorar nada?
Essa é a vida de Jó. Se a gente analisar do ponto de vista espiritual, ele se desvia do mal e é temente a Deus, de tal modo que é o próprio Deus quem fala de Jó para Satanás. Não é o diabo que fala de Jó para Deus, é Deus que fala de Jó para o diabo. Então, do ponto de vista espiritual, ele está perfeito. Do ponto de vista social ou sociológico, ele é um homem integral. É o perfil do homem que toda mulher olha e diz: esse é o marido que toda mulher gostaria de ter. Os filhos olham e dizem: este é o pai que qualquer filho quer ter, porque ele é um homem integral. Do ponto de vista moral, ele é um homem reto. Então não há do que acusá-lo. E a Bíblia diz, por incrível que pareça, e Jó é o único homem na Bíblia de quem se diz isso: se desviava do mal. Olha que quando o escritor vai falar de Elias, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Uma forma de dizer, Elias estava sujeito a pecar e a falhar, como todos nós. Mas quando a Bíblia fala de Jó, diz que ele evitava pecar, se desviava do mal. Você não encontra Jó orando e pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Não é que Jó era perfeito, mas é um homem integral, é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó aparece pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, que ele nem sabe se o pecado foi cometido. Ele está dizendo: para que porventura, se pecaram, eu já estou aqui me posicionando como sacerdote. Jó vive numa época em que o sacerdócio é familiar, é o sacerdócio patriarcal. Cada pai de família é sacerdote da sua casa. Por isso ele levanta 10 altares ao Senhor e oferece em cada altar sacrifícios por cada um dos seus filhos, assim que se encerra o banquete na casa de cada um deles. É isso que o texto está dizendo. Então, Jó é o crente que deveria estar em todas as igrejas. Jó é o pastor que deveria estar em todos os altares. É um homem em quem, à vista grossa, não há dúvida para se colocar. E é um marido extraordinário. Ele cuida da sua mulher. É um homem de quem a sua mulher se orgulha. É só ler o texto, porque os escritores mencionam que não se fala da mulher de Jó no livro. Fala de maneira indireta, por exemplo, quando Jó diz assim, lá na frente ele diz assim: sinto falta daquela que trazia alegria para minha casa. Ele está se referindo à mulher dele. Então há uma relação de alegria entre Jó e a sua mulher. E há uma relação de intimidade, porque ele diz: o meu hálito se tornou repugnante à minha mulher. Se tornou, não era. E se não era, e ele está falando do hálito, Jó está falando da intimidade do casal, da relação íntima do casal. Então está tudo perfeito. Porém, Jó traz uma frustração para aqueles que acreditam na religiosidade perfeita e na intocabilidade dos fiéis. A vida de Jó revela que ser fiel não nos poupa de ataques, de provações e de dificuldades. A vida de Jó revela que fidelidade a Deus não me livra dos ataques do diabo. A história é conhecida, quando o diabo chega diante de Deus e diz assim: Jó te serve, porque você o encheu de bênçãos. Toma o que ele tem e tu verás se ele não blasfemará de ti. E o que está em questão aqui não é só a acusação que o diabo faz contra Jó.
está em acusação, está em questão a acusação que o diabo faz contra Deus. Jó só é fiel a ti porque você compra a fidelidade dele com bênçãos. Então o Senhor diz ao diabo: vai e toca em tudo que ele tem. Toca em quê? Em tudo. Sabe o que isso significa? Nada vai ser poupado. Somente contra ele não estendas a tua mão. E a Bíblia diz que o diabo sai da presença de Deus e começa uma série de ataques contra a vida de Jó. É sobre isso que eu vou falar muito rapidamente. E eu quero mostrar para você: o diabo atacou Jó em 5 áreas, e todas as famílias são atacadas. O diabo atacou a Jó em 5 áreas. Se cair, é culpa do pastor. Eu também. Vai cair, vai cair, não. Bota a cadeira. Bota a cadeira. Se cair, eu boto de novo. O diabo atacou a Jó em 5 áreas que toda a família é atacada. A primeira, financeira. A vida financeira de Jó desabou. Jó, os bois lavravam, as jumentas pastavam, vieram sobre eles os sabeus, mataram todos os empregados ao fio da espada e levaram os bois e as jumentas. Só eu escapei para te trazer a nova. Bois, vamos tentar calcular a vida financeira de Jó. Ele tinha 500 pares de bois, juntas. Só tem junta de boi quem tem muita terra para arar. Quem tem 500 juntas de bois, imagina o que tem de gado no pasto. Se você analisar, na época de Jó não haviam tratores. Se Jó tinha 500 juntas de bois, se fosse hoje, nós estamos falando de 500 tratores arando terra. Jumentas, ele tinha 500 jumentas. O irmão no Piauí chegou para mim e fez assim: pastor, aqui tem jegue para matar de pau. Ninguém é rico porque tem jegue. Só que as jumentas aqui literalmente são mulas brancas. Era uma mula de raça especial que no Oriente era utilizada para o transporte de mercadorias, era animal de transporte de carga. Ninguém tem 500 animais aparelhados para transporte de mercadorias se não for um grande empreendedor no ramo dos negócios. Os sabeus levaram. Vamos fazer conta. Vamos calcular o prejuízo. Quando a Bíblia diz: enquanto esse ainda falava, está dizendo: a voz dele ainda ecoa. Não foi na hora, não foi imediato. A voz dele ainda ecoa. Os prejuízos ainda não foram calculados quando chega o outro. E diz: caiu fogo do céu e matou as 7.000 ovelhas que estavam no campo. Vamos traduzir. As roupas mais caras da Arábia, os carpetes mais caros do mundo, ainda hoje, são feitos de pele ou lã da ovelha do Oriente. Então o estudioso calcula que Jó ou tinha uma indústria têxtil ou fornecia matéria-prima para indústrias da sua época. Que a Bíblia não cita 7.000 ovelhas de maneira aleatória. Pode ver que a Bíblia não cita a quantidade de ovelhas que Abraão tinha, cita que ele tinha muita ovelha, muito gado, muito ouro. No caso de Jó, a Bíblia precisa um número. Se precisa, é para me dar uma referência para ter um parâmetro de cálculo. Tá? Depois o texto diz que vieram os caldeus e saquearam 3.000 camelos. Ainda hoje no Oriente, o camelo é o principal meio de transporte de passageiros. Ninguém tem camelo de estimação para ficar na porta fazendo nada, embelezando o quintal. Tinha um propósito. E o escritor cita um número para nos dar parâmetro, eu repito. Então, nós estamos falando de um homem que é um grande empreendedor e que a vida financeira vai desmoronando até não restar mais nada.
Alguns de nós pensam que Jó foi provado de manhã, orou à tarde e venceu de noite. Estudiosos calculam que a aprovação de Jó durou entre 7 e 10 anos. Então, por uma década, a vida financeira de Jó é desmoronada, e o homem que estava no mais alto escalão do poder econômico do seu mundo vai à bancarrota. O que isso tem a ver com a minha família, pastor? Tudo. 62% dos divórcios do Brasil estão relacionados com crise econômica na família. Desemprego, falta de organização econômica, desacerto no orçamento doméstico, falta de planejamento financeiro, dificuldade de pagar o aluguel ou a prestação da casa e ou do apartamento, vai gerando um nível de estresse tão grande na casa que começam as brigas, os desencontros, os desacertos, as discussões, e chega o momento que não dá. Então, a primeira área que o diabo atacou na vida de Jó foi a área financeira, e eu quero lhe lembrar nesta manhã, que embora o diabo não precise do seu dinheiro, ele pode usar da sua crise financeira para tirar a sua paz. Vamos lá. A segunda área que o diabo atacou na vida de Jó: os seus filhos. Quem é pai ou mãe aqui faz assim? Amém. Todo mundo aqui sabe, irmão, que enquanto morrer jegue, a gente faz a conta. Enquanto morrer vaca, a gente faz a conta. Mas quando mexe nos meninos, não tem coração de pai e mãe que resista. Tanto é que quando o mensageiro chega e diz assim: os teus filhos festejavam na casa do irmão mais velho, veio um redemoinho do deserto. Um quê? Diga comigo, redemoinho. Guarda essa palavra, tá? Lembra dessa palavra? Veio um redemoinho do deserto, derrubou a casa e matou os teus 10 filhos. Você não vê Jó passar mal quando diz os camelos foram roubados. Jó não passa mal quando diz as ovelhas foram destruídas. Mas quando falou os seus 10 filhos morreram. O texto da língua portuguesa diz que Jó prostrou-se e adorou. Desculpa eu dizer para você que não é exatamente isso. Porque fica parecendo que Jó ajoelhou e disse: obrigado, Deus, porque o Senhor matou meu menino. Estava dando muito trabalho mesmo. Fica parecendo, e não é isso. Prostrar ali é cair, desabar, desmaiar. As pernas de Jó não aguentaram e ele foi para o chão. Só que, desabado, arrebentado, alquebrado, humilhado, destruído, Jó consegue dizer: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não é que não estava doendo, porque lá na frente, capítulo número 20, alguma coisa, Jó diz assim: eu sinto falta daqueles que rodeavam a minha mesa e alegravam a minha casa. Está falando de quem? Dos meninos. Eles faziam festa. Então, a segunda área que o diabo ataca em todas as famílias são os filhos. A mídia, a facilidade da informação, os conflitos que eles têm, as crises dentro de casa os afetam, os problemas diversos e muitas vezes pais que dão presentes, mas não dão presença. Porque nós estamos na geração do presente, a geração do mimo, a geração do ter. Nossa grande preocupação é trabalhar para dar a eles o tênis de marca, a roupa de marca, a melhor escola, a melhor mochila, a melhor merendeira. Como se isso resolvesse o problema da formação emocional deles. E o diabo está de olho nos nossos filhos.
Diga comigo, Senhor, eu declaro os meus filhos propriedades tuas. Propriedade sua. Declaro. Terceira área que o diabo atacou na vida de Jó. Eu não estou tomando tempo porque eu não quero avançar muito, eu nem posso. Mas estou te dando uma visão para você discernir que essa crise financeira que você está passando pode não ser comum. Pode ser o diabo estancando o teu fôlego para te levar a um canto de parede e a uma explosão. Discirna isso. Estou querendo que você entenda que a rebeldia do seu filho, que as enfermidades, que o comportamento do seu filho pode não ser apenas uma questão de personalidade. Pode ser uma questão de ataque maligno contra a mente do seu filho. E ele não tem a obrigação de discernir, porque não tem maturidade para isso. Então, pai, mãe, discirna você. A terceira área que o diabo atacou na vida de Jó, porque aqui o diabo se decepciona. Jó causa uma confusão na cabeça do diabo. Será que, se é que o diabo tem cabeça? Porque não tem cabimento alguém passar o que ele está passando e adorar. Então o diabo volta na presença de Deus. Tem uma coisa estranha com esse cara. Aí o diabo diz assim: mas enquanto morrem os outros, tá bom, pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida, toca nele, e tu verás se ele não blasfema. E o Senhor diz assim: vai lá, toca na sua carne e nos seus ossos, mas contra a sua vida não estendas a tua mão. E o diabo desce. Aí vem o terceiro ataque, na saúde de Jó. O diabo ataca a saúde de Jó e o fere com a enfermidade que a Bíblia denomina furunculose. A Bíblia denomina úlceras malignas. A medicina moderna denomina furunculose estafilocócica generalizada. Quer entender? Por causa da enfermidade, o corpo de Jó estourou em tumores purulentos. Meu Deus, misericórdia. Capítulo 7 diz que até na sua boca haviam tumores. Ele diz: a minha comida se tornou amarga ao meu paladar. Ele está se referindo ali quando ele mastigava, o pus tomava conta da sua boca. Não é hora de almoço, segura lá. É só na hora do almoço agradecer a Deus por você estar bem. Por conta da furunculose estafilocócica generalizada, os ossos de Jó e a cartilagem apodrecem. Por isso Deus diz: toca na sua carne e nos seus ossos. As unhas caíram, por isso Jó se coça com cacos. É muito possível que nariz tenha quebrado, orelha quebrou, que isso aqui é cartilagem, caiu. Jó fica deformado. Daí ele dizer: os meus amigos e os meus irmãos me veem e não me reconhecem. Deus. Porque seu corpo deformou. No capítulo 7 ele diz: à noite sou despertado com dores horrendas e pavores terríveis. Por que dores horrendas? Porque se você ler o livro de Jó, vai perceber que ele tinha cãibras insuportáveis e os seus ossos se quebravam sem causa. Daí ele dizer: o Todo-Poderoso esmaga os meus ossos. A furunculose estafilocócica generalizada causa quebradura nos ossos sem pancada. O indivíduo tentou ficar em pé, a perna quebra. A saúde de Jó acabou. Ele diz: os que me conheciam de longe sentem o meu odor. No texto hebraico, mau cheiro. Então Jó apodreceu. O livro diz que nos tumores que estavam no corpo de Jó haviam vermes, e os vermes saíam dos tumores e lhe devoravam a carne. Ele diz isso: vermes devoram as minhas carnes. Alguém vai olhar e vai dizer: não é homem de Deus, não é crente, está em pecado.
porque é assim que nós entendemos religião. Se está sofrendo, é porque Deus está pesando a mão. Estou querendo te dizer que muitas enfermidades na sua casa são ataques malignos contra a sua vida para atingir a sua família. Por isso, se tem uma coisa que nós deveríamos orar frequentemente na nossa família, é acerca da saúde, repreendendo setas de enfermidades, que a teologia assembleana não aceita essa ideia de seta de enfermidade, mas é bíblico, tá? Aliás, Jó é um exemplo. Se você ler Lucas 13, vai ver quando a Bíblia diz que a mulher sofria por causa de um espírito de enfermidade. Então nós precisamos entender isso. Mateus diz que Jesus curava enfermos, curava aleijados e libertava demônios. O que Mateus está dizendo, fazendo uma relação ali, é de opressão maligna em forma de possessão e em forma de enfermidades. Então, alguns ataques contra a saúde do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu sogro, porque se o sogro está doente, a mulher tem que sair de casa para ir cuidar do pai. A sogra fica doente, o filho sai de casa, deixa a esposa e filhos e vai cuidar da mãe. Tudo isso causa desestrutura e instabilidade no seio da família. E a gente não pondera nada disso. E precisamos clamar para que haja cura, milagre no seio da família. Então, o filho adoeceu, o cônjuge adoeceu, antes do hospital, Deus, clame a Ele para que o milagre aconteça. Glória a Deus, amém. Aleluia. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Qual foi a primeira área atacada? Financeira. A segunda? A terceira? Na saúde. A quarta? Casamento. A mulher de Jó não está entendendo nada. Ela não consegue compreender o que está acontecendo. Ela perdeu 10 filhos. Ei, estou falando de uma mãe que sepultou 10 filhos sem entender a causa de uma só vez. E agora ela vê o marido dela apodrecendo diante dos olhos dela. A honra que aquela mulher tinha está indo pelo buraco. O marido belo, santo, respeitado, está no monturo. Os filhos morreram. O cheiro do marido é insuportável. Ele diz, meu hálito se tornou repugnante. Repugnante ali faz vômito, ânsia, náuseas. Então ela sentiu vômito quando chega perto de Jó. Chega um momento que aquela mulher não suporta. E ela diz assim, você ainda mantém a tua sinceridade. Aí de novo eu preciso mudar um negócio aqui. Não é nem mudar um negócio, é esclarecer. Porque o texto da língua portuguesa diz que a mulher chegou para Jó e fez assim, amaldiçoa Deus e morre. Não é isso que ela diz. Se ela tivesse dito amaldiçoa teu Deus e morre, ela teria dito Galau Elohim. Ela não disse Galau Elohim, ela diz Barek Elohim. O que ela está dizendo é, bendize a Deus, faz o teu último culto, se despede de Deus. Não adianta manter essa tentativa de fidelidade. Faz o último louvor e morre depois. Ela não está mandando Jó desviar. Ela está dizendo, já que você mantém a tua fidelidade a Deus, então se despede dele, para que ele te deixe morrer e você saia desse sofrimento. O tradutor da língua portuguesa, infelizmente, nesse texto. E quando Jó olha para a mulher e diz, como fala louca, falas tu. Já vi gente falando, não, louco ali é Nabal, que significa ser ímpio, ser louco, ser insensato. É verdade. Mas não é esse termo que Jó usa. Ele usa Nebalote,
que significa agir como, se comportar como alguém que. Então o que Jó está dizendo à mulher dele é: você está esquecendo do que Deus já fez por nós, você está se comportando como alguém que não conhece a Deus, você está perdendo a esperança. E ele diz: e quem disse que eu quero morrer? Recebemos de Deus o bem e estaremos livres do mal, mas é muito fácil condenar aquela irmã. É muito fácil falar dela. O que ela está dizendo ao marido é: você não precisa ficar sofrendo assim, se despede de Deus. Canta teu último louvor, faz o teu último culto e morre. Por que ela diz isso? É uma longa história e não dá tempo aqui. Mas no Antigo Testamento, irmão, não existe conceito de vida eterna. No Antigo Testamento não existe conceito de céu e de inferno. Esse conceito é do Novo Testamento, é quando Jesus vem, que Jesus traz a visão de eternidade. No Antigo Testamento eles acreditaram que morrer acabou. É por isso que Davi diz: na sepultura eu não te louvarei. É por isso que Salomão diz: o que acontece aos homens, assim acontece aos animais. Então a mulher está dizendo: faz o teu último culto e morre para que isso acabe. Ela não está dizendo vá para o inferno ou se perca, porque lá não tem essa visão de eternidade. Tudo isso altera a nossa compreensão do texto. Mas o fato é que, se você analisar o livro de Jó, depois dessa conversa, a mulher dele vai embora. Todas as vezes que Jó fala da mulher dele no livro, 5 vezes, ele fala de alguém que não está perto, de alguém que não suportou o sofrimento, de alguém que não suportou a dor. Ou seja, a quinta área que o diabo ataca na vida de Jó é o seu casamento. Quarta? Financeiro, filhos, saúde, casamento. Obrigado. É o casamento. O casamento de Jó desmorona, porque as crises anteriores trouxeram a tal ponto. Chegaram a esse limiar, e aí vem o quinto ataque. Como se não bastasse, lá vem os amigos de Jó: Elifas, Bildade, Zofar e Eliú. E quando chegam os primeiros 3, a Bíblia diz que eles chegam e calam 7 dias. Alguém já disse que eles ficaram tão assustados que calaram a boca? Não. No Oriente há uma tradição segundo a qual eles acreditam que, se você fizer um jejum absoluto de 7 dias, qualquer problema será resolvido. Jejum inclusive de palavras. Então eles chegam e durante 7 dias fazem um jejum. Porra, Jó! 7 dias calados, mergulhados em serenidade, em silêncio profundo, clamando a Deus misericórdia. Quando amanhece o 8º dia, eles levantam crendo que Jó está são. E quando chega lá, Jó continua apodrecendo. Aí começa. Segundo a regra, primeiro eu falo o mais velho. Então Elifas começa e diz a Jó: você pecou. O justo não sofre desse jeito. Deus não permite que o justo padeça. Confessa teu pecado para que tu sejas salvo. Quando Elifas termina de falar, levanta a Bildade e diz: você é tão pecador que Deus matou os teus filhos. Eles tinham que morrer mesmo, porque o pai era pecador e eles eram piores do que o pai. Está lá, está escrito. Imagina isso, você está nessa situação e o cara chega e diz assim: teu filho tem que morrer mesmo. Bem feito. E Jó não pode levantar para dar vontade, mas os ossos não permitem. Aí Elifas chega e diz: concordo com Elifas, você pecou. Concordo com Bildade, seus filhos tinham que morrer. Aí Zofar, o terceiro discurso, e diz assim: e Deus te sentenciou e você vai morrer.
do capítulo 4 até o capítulo 37 de Jó, é uma briga entre ele e os 3 amigos. E Eliú, o mais novo, fala o quê? Nada. Porque enquanto os mais velhos falam, os mais novos calam a boca e ouvem. Na tradição oriental, o mais novo só fala quando o argumento de todo mundo acabar. Quando todos os argumentos acabaram, Eliú começa e diz assim: agora deixai-me falar, para que eu entenda o que te ocorre, Jó. Aí, o discurso de Eliú é o seguinte: eu não sei se Elifas tem razão, eu não sei se Bildade tem razão, eu nem sei se Zofá tem razão, e eu não sei, Jó, se você tem razão, mas eu sei que Deus tem uma razão para isso tudo. O discurso de Eliú é: vocês não têm razão nenhuma, mas Deus tem alguma razão para ter permitido isso tudo acontecer. Grande Deus, aleluia. É por isso que lá na frente, quando Deus vem dar uma bronca nos amigos de Jó, Deus dá uma bronca em Elifas, dá uma bronca em Bildade, dá uma bronca em Zofá, mas não dá uma bronca em Eliú. Porque Eliú não acusou Jó. Ele apenas disse: temos que entender a motivação de Deus. O quinto ataque, o quarto é contra o casamento. O quinto, os relacionamentos. O sexto ataque contra Jó é contra a sua moral. Porque agora Jó é mal falado em todos os lugares. O texto diz: todos que ouviam da sua história falavam dele. Aqueles que antigamente passavam e pousavam na sua casa, agora passam de longe e cospem com nojo. O nome de Jó virou sinônimo de tragédia, de maldição, de azar, de mau presságio. Sua moral foi destruída. E a sétima crise, o silêncio de Deus. Sabe o que é interessante? Tudo isso acontece e Deus não diz nada. Porque hoje, quando a gente vai entrar numa provação, Deus levanta alguém e diz assim: vem um vento, meu servo, mas eu estou contigo. Não é? Eis que te digo que vem um vale. A gente ouviu Deus. No meio do vendaval, o pau está quebrando, você vai num círculo de oração, lá no Bonfim. Aí no meio de oração, Deus levanta uma irmã, dá 2 sapateadas na tua frente, solta uma rajada de línguas daquela que parece trovão e diz: meu servo, eu estou contigo. Com Jó não. Não foi nenhum profeta lá. Deus não apareceu a ele para dizer nada. É tão angustiante a situação que Jó diz assim: se o Todo-Poderoso descesse e conversasse comigo para que eu entendesse. Tem um momento que Jó está revoltado e ele diz assim: se o Todo-Poderoso fosse homem como eu e viesse para me atingir com o seu golpe, ele não me acertaria. O que é que Jó está dizendo? Por que Deus não vem resolver comigo no braço? Fica me atacando de longe. Esse é o nível de angústia que Jó está. A gente romantiza demais a Bíblia. Jó tem um ponto alto no texto e depois tem um ponto muito baixo. O livro de Jó é um livro que ele sobe e desce, ele tem oscilações, afinal é um homem. De repente, eu quero que você entenda que todas essas crises podem entrar na sua família. Você tem que ter discernimento para perceber quando o diabo está abordando sua casa. Mas aí o texto vem e diz assim, capítulo 38, e eu concluo: lá do deserto levanta um redemoinho. Olha para mim, o que foi que derrubou a casa do filho de Jó e matou os 10? Em quê? No deserto. Um redemoinho no deserto. Agora Jó está sentado no monturo e quando ele olha, capítulo 38, lá vem um redemoinho. Fala sério, o cara já tem um trauma de redemoinho, tem ou não tem? E agora vem um redemoinho? Só que você precisa entender que exatamente onde o diabo te feriu,
Deus vai te restaurar. Deus não vai deixar o teu trauma te paralisar. Só que Jó agora quer morrer. A essa altura, para Jó, morrer é um favor. De repente o redemoinho vem lá do deserto. Só que Jó diz assim: se o Todo-Poderoso fosse homem como ele, não me atingiria. Quando o redemoinho para perto de Jó, a voz brada de dentro do redemoinho e diz: Jó, levanta. Não era resolver comigo no braço que você queria? Pois eu vim. Reúne toda a tua força. Veste a tua armadura, porque eu vim para resolver com você. Aí eu imagino Jó tentando ficar em pé, os ossos quebrados, ele não consegue. E o Todo-Poderoso diz assim: tá bom, Jó, você não aguenta nem levantar. Então, em vez da gente resolver no braço, eu vou te fazer umas perguntas e você vai me responder. Se você acertar, a gente vê como é que faz. Qual é o prêmio? Primeira pergunta: onde você estava quando eu levantei as colunas de sustentação da terra? Aí Jó diz assim: Senhor, eu não sabia nem que tinha coluna. Tá, você não sabe? Tá bom. Então me diga, Jó, qual era a partitura da música que os anjos cantavam enquanto eu estendia os céus como o sol? E Jó diz: eu não sei também. Aí Deus diz: tá bom, então me diga, como estão organizadas as estrelas do céu e como eu dispus a ursa maior no horizonte? Jó diz: Senhor, eu também não sei. Tá bom, Jó, então me fala como eu produzo relâmpago. Não sei. Já que você não sabe nada das coisas de cima, eu vou te perguntar as de baixo. Me responde, Jó, como nascem os rios, como eu os faço brotar das rochas, onde deveria haver secura, brota água, e eu digo aos rios: nascem, e eles vêm, e eu lhes digo: parem, e eles congelam no sopro da minha boca. Não sabes? Então me diga, Jó, como brota a relva. Aleluia! Qual o segredo para do nada ela levantar e sair e florescer? E eu lhe digo: brota, e ela brota. Depois eu digo: murcha, e ela murcha. Aleluia! Irmãos, Deus faz 56 perguntas a Jó. E Jó não consegue responder nenhuma. Quando Deus para de perguntar, e Jó viu que não estava para vencer Deus. Porque na verdade o que Deus está fazendo com Jó é dizendo assim: eu só estou querendo que você entenda que eu tenho tudo sob controle. Nada passa sem o meu comando. É por isso que Jó mergulha e diz assim: Senhor, eu bem sei que tu podes todas as coisas, nenhum dos teus planos será interrompido. Eu te conhecia de ouvir falar, aleluia, mas agora os meus olhos te conhecem. Aí Deus diz: ok, então vamos começar a restauração. Aí a Bíblia diz que Deus deixou Jó, está lá no capítulo 42, versículo 7. E Deus deixou de falar com Jó e foi falar com Elifas. E Deus chega lá e Elifas diz assim: eu estou irado com vocês três, porque vocês falaram acerca de mim para o meu servo Jó, o que não é verdade. Aí o Senhor disse: para que eu perdoe vocês e vos receba, vai lá no vosso rebanho. Por que no vosso? Porque não tem mais nada.
quem oferece sacrifício não é Jó, são eles. Mas na hora de orar, ele orará a mim, por vocês, para que eu vos receba, porque a ele eu ouço. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é que fica claro aqui? E é isso que toda família tem que perceber. O que o diabo queria com todo aquele estado não era o gado, não eram os filhos, não era a mulher de Jó. O que o diabo queria era a autoridade espiritual de Jó. A primeira coisa que Deus resgata no processo inteiro, você não vê Deus falando de casamento ali, de riqueza, de filho, não. Primeira coisa, eu vou provar para Satanás que a autoridade espiritual do meu servo permanece intacta. A ele eu ouço. Por isso que eu e você temos que entender que a primeira coisa a restaurar na nossa casa é a autoridade espiritual. Glória a Deus. Antes de restaurar riqueza, antes de restaurar filhos, antes de restaurar saúde, a autoridade espiritual é o que o diabo está querendo atingir. É a esposa que não honra mais o sacerdócio do marido. É o marido que não honra mais a coroa da esposa. São os filhos que já não reconhecem a vida espiritual do pai. É o pai que já não reconhece a importância de interceder pelos filhos. Veja que a Bíblia não fala só da riqueza de Jó, fala do altar que ele levantava. Então o que incomoda o diabo não é a sua riqueza, é o seu altar. O seu altar afronta o diabo, e é isso que Deus quer restaurar na minha vida e na sua vida, a autoridade espiritual. Então a primeira coisa que Deus fala é: eu vou mostrar que a autoridade espiritual dele está intacta. A ele eu ouço. Glória a Isso Deus. que Deus quer restaurar em nossa vida, irmão. Aleluia. Nossa autoridade espiritual. A gente ora por riqueza, por emprego, por saúde, mas poucos de nós estão percebendo que o que está sendo minado não se compra com cartão de crédito. Glória a Deus. Aleluia. O que está sendo minado só se adquire no altar. E esse é o segredo para uma família na arca. Autoridade espiritual. Ela precisa Glória a ser Jesus. restaurada. Aleluia. E a pergunta é: como está a sua autoridade na sua casa? Aleluia. Glória a Deus. Como a senhora se relaciona com a autoridade espiritual do seu marido? Como você, eu, marido, exercemos a autoridade espiritual em casa? Porque há quem pensa que a autoridade é o tapa na mesa, é o prato jogado na parede, é o grito no quarto. E presta atenção, as maiores autoridades revelam que não precisam gritar para serem ouvidos, porque o grito revela a falta de autoridade. Pode perceber que as grandes autoridades não são tagarelas. Grandes líderes não são tagarelas. Não gritam. Falam sereno. São tranquilos. Porque o que revela a autoridade não é o timbre da voz. Glória a Deus. É a postura de quem Aleluia. Glória a Jesus. Está na hora de a gente restaurar em casa a nossa Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí sim, depois do altar, depois da autoridade restaurada, você vai ler no versículo de número 10, quando a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Por que só diz que Deus virou o cativeiro de Jó depois da oração e do altar? Porque a autoridade dele não foi atingida. Então Deus não tinha que restaurar a autoridade dele, estava intacta. Deus só estava revelando a autoridade de Jó. Agora que ele revelou, eu vou mudar o teu cativeiro, Jó. E a Bíblia diz que Deus lhe devolveu o dobro de tudo que ele tinha. E eu me perguntava, como é que Deus deu o dobro? Como é que deu tempo? Qual o segredo? É só ler, está no versículo 10 e 11. Está escrito assim: e todos os seus irmãos, e todos os seus amigos, e todos os seus conhecidos, e todos aqueles que ouviram falar da sua fama antes do seu opróbrio,
E depois vieram visitá-lo e traziam-lhe presentes, ouro, prata e rebanhos. Todo mundo que vinha visitar Jó dizia: olha, eu tenho 1000 vacas lá, eu trouxe 100 para você. O outro chegava e dizia: eu tenho lá 2000 camelos, eu trouxe 200 para você. Deus, Jó era sacerdote. Como sacerdote, ele podia receber os dízimos de todos aqueles que reconheciam sua autoridade. Então todo mundo vem e começa a presentear Jó. Quando Jó para a fim de olhar, ele tem o dobro daquilo que havia sido perdido. Aleluia! Deus vai restaurar tuas finanças, Deus vai restaurar tua vida financeira, Deus vai restaurar teu emprego, tua empresa, mas primeiro o altar. Aleluia! Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor restaurou, a saúde dele é restaurada lá no altar, enquanto ele está orando. O corpo dele é curado. Há um milagre na oração. Daí a pouco você percebe que o casamento foi restaurado. Porque Deus lhe dá 7 filhos e 3 filhas. Não há nenhum indício de que Jó tenha arrumado outra mulher. O que você percebe no texto é que quando Jó vive o milagre, ela certamente renova a sua esperança e se reposiciona. Mas por que Deus deu 10 filhos a Jó e não deu 20, pastor? Se tudo Deus deu em dobro. Porque todo pai sabe que um filho não substitui o outro. Toda mãe sabe disso. Sim ou não? Então o que Deus está dizendo a Jó agora é: eu vou te dar 10 para que o teu coração continue consolado. Você tem 10 aí contigo e tem 10 aqui comigo. Então eu estou te restaurando em plenitude e trouxe uma semente para estar comigo. Amém. Mas o que eu quero que você entenda, e eu concluo, porque eu já estou há 1 hora no microfone quase, é que a primeira coisa que Deus quer restaurar na nossa casa é o altar. É a autoridade espiritual. Aleluia! Sem ela, o resto é só conquista terrena. Sem altar, tudo é felicidade, mas não é alegria. Ah, não, pastor, eu posso até não estar alegre, mas quero ser feliz. Você está enganado, você não entendeu. Felicidade é um termo terreno, alegria é um termo celeste. Felicidade é temporária, alegria é permanente. Glória a Deus. Felicidade tem a ver com conquistas terrenas, alegria tem a ver com fruto do Espírito. A palavra felicidade etimologicamente é preenchimento. Então eu estou muito triste porque eu gostaria de ter uma cadeira como essa. Como eu tenho ou não consegui comprar a cadeira, eu estou feliz que comprei a cadeira, mas a infeliz da cadeira quebra. A minha felicidade durou pouco porque dependia da cadeira. Na alegria, com cadeira ou sem cadeira, a minha alma canta. A minha alma celebra. Eu sou feliz porque a mulher mais linda do mundo mora na minha casa, me ama, me honra, e eu sou apaixonado por ela e ela por mim. Mas no dia que essa mulher mais linda do mundo amanhece com pimenta debaixo da língua, você diz assim: não sou feliz. No dia que esse homem cheiroso amanhece parecendo um porco-espinho, porque todo homem é chato. Toda mulher é complexa. Irmão, Deus fez e caprichou. Amém. Dirigir um homem é como dirigir um caravana. É duro e tosco, mas o sistema é fácil. Uma mulher é dirigir uma Ferrari. É fina e veloz, mas o sistema é extremamente complicado. Então todo mundo é chato. Mas Deus ama a gente. Amém. E faz a gente amar uns aos outros. E estabelece alianças entre homem e mulher. Então
Então o segredo está em restaurar o altar. O resto é consequência. Amém. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar acerca disso agora. Eu vou devolver o microfone. Mas nós vamos orar acerca disso. Na nossa família. Gostamos? Glória a Deus. Na Aleluia. nossa vida. Glória a Eu e Deus. você sabemos o que precisa ser consertado no altar. Amém. Eu e você sabemos o que está fora do lugar. Aleluia. Eu e você sabemos onde o diabo está encontrando ninho e oportunidade para fazer bagunça. Deus, aleluia. Vamos dizer a Deus hoje de manhã: restaura o meu Glória a sacerdócio. Deus, aleluia. Glória, glória, A glória. autoridade espiritual. Filho da glória. Restaura a minha comunhão. Deus, aleluia. A pastora, meu marido nem está aqui. Minha mulher nem está aqui. Não tem problema, conversa contigo. Não há nenhum indício de que a mulher de Jó estava no altar orando com ele. Mas aconteceu. Vai acontecer. Porque Deus tem um compromisso contigo. Deus tem uma aliança com você. Se você quiser ajoelhar onde está. Se você quiser vir à frente para ser ministrado aqui, fica à vontade. É você e Deus agora. Essa é a vantagem do retiro. Não precisa de protocolo, ninguém está me olhando. Quem veio está com o mesmo propósito. Glória a Deus. Mas ore agora e a sua oração é essa: Senhor, restaura o meu sacerdócio. Restaura a minha autoridade espiritual. Restaura a minha vida. Restaura os meus sonhos. Restaura a minha casa. Restaura a minha família. Tira do diabo todas as possibilidades de nos alcançar, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso sacerdote. Senhor, nós estamos diante da tua face, carregados de necessidades, dependentes de misericórdia. Porque só na tua misericórdia existe chance de sobrevivência. Só na tua misericórdia pode haver restauração, restituição e renovo. Por esta razão, Senhor, eu peço que todo ataque do diabo contra as finanças das famílias, todo ataque do diabo contra os filhos, contra a saúde, contra o casamento, contra os relacionamentos e amizade, todo ataque do diabo contra a moral do teu servo ou da tua serva, todo ataque maligno contra a vida espiritual do teu filho, da tua filha, nós agora reivindicamos o sangue de Jesus Cristo sobre nós, para nos redimir, para nos remir, para nos amparar, para nos sustentar, para nos socorrer na tua misericórdia. Restaura agora, restaura agora. Dá autoridade a esse homem que ora contra enfermidades, dá autoridade a essa pessoa que está orando agora pelos seus filhos. Dá agora autoridade e confirma, Senhor. Confirma para a tua honra. Confirma para a tua glória. Confirma.